A Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim apresenta As Origens de Jardim. Localizada na região do Cariri, no extremo sul do Ceará, Jardim é uma cidade com uma história de mais de 300 anos. Meu Deus, que impressionante! A nossa história começa com os índios que viviam no Vale de Jardim. Este vale era coberto por linda vegetação e muitos ipês, que depois de floridos davam a impressão de que estávamos no lindo jardim. Daí vem o nome, Jardim. Cheio de animais de várias espécies, Jardim só era habitado pelos índios cariris. A Chapada do Araripe recebe este nome devido ao grande cacique Araripe, chefe de muitas tribos em torno da Chapada. Aqui em Jardim, o grande chefe indígena se chamava Cacique Jacundá. Por causa da grande guerra entre os índios cariris e os portugueses, um grupo de bandeirantes vindos do Rio São Francisco, da Casa da Torre dos Garcia Dávila, chegou ao Jardim em 1680, comandados por Domingos Sertão. Por falta de estrada, chegavam ao vale subindo o Rio Jardim. Esses portugueses lutaram com os índios por várias semanas. Depois, seguiram viagem para o Piauí. Depois disso, as terras de Jardim começaram a ser ocupadas. O distrito de Corrente, o distrito de Cacimbas, a Cabeça do Negro e o Correntinho estão entre os primeiros lugares habitados de Jardim. Isso já nos anos iniciais de 1700. No início da história, Jardim fazia parte da capitania de Itamaracá, passou por outros territórios e, por fim, pertenceu ao Pernambuco e, finalmente, em 1799, se tornou parte do território do Ceará. A estrada mais antiga de Jardim é uma antiga trilha feita pelos índios cariris antes de 1680, que passa pela Serra Olho d'Água até a Serra dos Mulatos. Esta estrada foi muito utilizada pelos viajantes que viajavam da Vila de Exu até a Vila Missão Velha. A segunda estrada mais antiga de Jardim é a Estrada dos Vaqueiros, o caminho do gado, chamada de Belmonte Macapá, feita nos primeiros anos de 1700. Ela vinha de São José do Belmonte, passando por Jati, pelo distrito de Corrente, indo pela margem do Rio Jardim, até o sítio Braz, subindo a serra, passando pela Serra dos Mulatos, até Missão Velha. Assim, muitos vaqueiros passavam por Jardim, conduzindo grandes boiadas, transportando-se até o outro lado da Chapada do Araripe. Como o Vale de Jardim tinha muitas fontes e nascentes, e quando era na época das secas, muitas pessoas vinham de todos os lugares e se abrigavam aqui. Depois que a seca passava, muitos iam embora e outros ficavam. Entre as muitas famílias que chegaram ao Jardim, muitos eram judeus que vieram de Portugal, onde foram expulsos por causa da Inquisição. Chegaram ao Pernambuco, passaram para a Paraíba, depois vieram ao Ceará. O chapéu do vaqueiro, criado pelos judeus, é a maior marca do sertão da presença dos judeus em nossa sociedade. Em 1764, foi criada a Vila do Crato, da qual o Jardim fazia parte. Foi na seca de 1777 que o padre João Bandeira de Melo chegou ao Jardim pela primeira vez. Anos depois, na seca de 1792, ele veio da Vila de Flores, no Pajeú, trazendo índios catequizados e escravos. A família Bandeira de Melo era muito rica e poderosa naquela época, tanto no Ceará como principalmente em Pernambuco e na Paraíba. Vindo da Vila Flores, no Pajeú pernambucano, passando pela Vila do Exu, desceu o padre pela ladeira do Olho d'Água e, ao avistar o vale, exclamou que parecia um jardim. O Vale do Jardim era coberto por uma imensidão de ipês amarelos, roxos e brancos. Após sua chegada, o padre João Bandeira iniciou a construção de uma casa para morar e uma plantação de mandiocas nas margens do Rio Jardim. Logo em seguida, trabalhou na construção de uma capela de taipa, pois a capela antiga já estava velha. Essa capela estava localizada onde hoje está a Praça Nossa Senhora das Graças. A capela construída veio a cair
após uma forte chuva, em um dia de sábado, no ano de 1873. Naquela época, a Feira de Jardim era realizada ao lado da Igreja Matriz. No ano de 1799, o Frei Vital estava realizando as antigas missões e, numa missa, realizou a bênção do cruzeiro. Este cruzeiro foi renovado no ano de 1999 e hoje está localizado em frente à Igreja Matriz de Jardim. Dizem que milagres aconteceram na Capela do Bom Jesus e atraíram muitas pessoas para a Vila do Jardim. Como o jardim está localizado entre os rios Jacundá e o rio Gravatá, recebeu o nome de Barra do Jardim. Quando o padre João Bandeira chegou ao jardim, já haviam algumas casas no lugar chamado Fundo da Maca. Hoje em dia, o Fundo da Maca se chama Rua Professor Urubá e é justamente neste lugar que faz barra por estar localizado entre os rios Jacundá e Gravatá. Antigamente, o rio Jardim era chamado de Riacho dos Porcos e a nascente do rio Jardim são as bacias da Boca da Mata, da Boa Vista e do Gravatá. No início do ano de 1801, o padre João Bandeira seguiu viagem, passou por Porteiras, entrou no interior do Ceará, depois seguiu para o Piauí. Nessa época, o Vale do Jardim pertencia ao Crato. Jardim só veio a se tornar uma vila independente após a disputa pelo cargo de capitão-mor do Crato. O capitão-mor era cargo-chefe da localidade. Quando o primeiro capitão-mor morreu, surgiram dois pretendentes ao cargo. Um foi José Alexandre, o outro foi José Pereira Filgueira. Apesar de José Alexandre ser o favorito, quem foi nomeado para o cargo foi José Pereira Filgueiras. Os dois eram cunhados, um era casado com a irmã do outro. No entanto, muitos problemas e brigas surgiram entre os dois. José Pereira Filgueira mandou prender José Alexandre e disse que só o soltaria se ele fosse embora do Cariri. Ao sair da cadeia, José Alexandre foi ao Rio de Janeiro falar com o imperador Dom João VI. O imperador, para acabar com a briga entre os dois, criou a vila de Santo Antônio do Jardim, onde José Alexandre seria o capitão-mor. O verdadeiro fundador de Jardim é José Alexandre Correia Arnaldo, de Missão Velha. Foi ele quem conseguiu a emancipação política de Jardim em agosto de 1814, mas seu nome ficou esquecido da história de Jardim, devido a questões políticas. Infelizmente, José Alexandre morreu no caminho de volta ao Jardim, e a vila só foi inaugurada em 3 de janeiro de 1816. A inauguração da vila ocorreu no período que coincide com o fim da festa do padroeiro Bom Jesus, em 3 de janeiro de 1816. Assim, tendo falecido José Alexandre, foi nomeado Pedro Tavares Muniz como o primeiro capitão-mor de Jardim. O território de Jardim era imenso. Na verdade, a metade do Cariri já fazia parte de Jardim. As cidades que já estiveram sob domínio territorial de Jardim foram Jati, Penaforte, Porteiras, Brejo Santo, Abaiara, Milagres, Mauriti, Missão Velha e Barro. Ano após ano, todos esses territórios foram sendo perdidos. Jardim teve 2 padroeiros. Primeiro foi o Senhor Bom Jesus, depois Santo Antônio. Ainda hoje existem as festas do Bom Jesus em janeiro e de Santo Antônio em junho. Um dos padres que mais teve influência na história de Jardim foi o padre Antônio Manuel de Souza. Ele nasceu no Rio Grande do Norte e, quando estava no Rio de Janeiro, soube de uma vaga na paróquia de Jardim e aqui chegou no ano de 1812. O padre Antônio Manuel de Souza morou na casa construída pelo padre João Bandeira de Melo, lá permanecendo até o ano de 1857, quando faleceu. Foi este padre quem mais teve influência na construção da igreja de Jardim. No entanto, seu nome também foi denegrido e esquecido. Tanto o historiador João Brígida dos Santos quanto o chefe da expedição do Império, Francisco Freire Alemão, afirmam que, em 1824, as paredes da igreja de Jardim já estavam construídas pela metade. Francisco Freire Alemão, quando esteve em Jardim,
no ano de 1860, escreveu em seu diário que a madeira da igreja de Jardim estava sendo trocada. A igreja de Jardim é o coração da cidade, é o local de nascimento do nosso município. A igreja de Jardim é o prédio mais importante para a história de Jardim. Quanto aos índios de Jardim, eles perderam suas terras. Muitos estavam passando fome. O Frei Vital e o Frei Ângelo cuidaram dos índios jardinenses por alguns anos, mas por fome após uma seca. Estes índios começaram a matar o gado de alguns proprietários de terras de Jardim. Houve muita violência. Inclusive, o governo do estado enviou uma tropa de soldados para lutar contra os índios de Jardim, em 1814. Além do gado, os índios venderam mel e cera de abelha nas feiras de Jardim para sobreviver. Em 1839, havia uma proposta do governo do estado do Ceará para aldear e civilizar os índios de Jardim, mas durante muitos anos, os índios foram mortos de diversas maneiras. Um dos maiores responsáveis pelo fim dos índios de Jardim foi o coronel Simplício. As tribos indígenas de Jardim foram extintas e a última que se tem notícia foi removida para Milagres, onde em 1867 sofreram um grande ataque de proprietários de terras, morrendo muitos índios. Ainda hoje, em várias comunidades rurais de Jardim, a população apresenta características indígenas, mas não se reconhecem como descendentes de índios. Jardim foi um grande pioneiro. Embora a proclamação da República tenha ocorrido no Brasil no ano de 1889, Jardim já havia aderido à República em 1817. Foi só por alguns dias, mas foi um momento gigante e muito simbólico para nossa história. Leonel de Alencar é o grande representante deste momento em Jardim. Jardim foi um grande guerreiro e um grande herói na história do Brasil. Após a independência do Brasil, em 1822, as províncias do Piauí e do Maranhão não quiseram aderir à independência. Então, o povo de Jardim fez parte das tropas do Ceará que lutaram na Batalha de Genipapo, no Piauí, e na Batalha de Caxias, no Maranhão, em busca de unificar o Brasil. Uma salva de palmas para o nosso querido Jardim. No ano seguinte, Jardim lutaria novamente para manter o Nordeste unido ao restante do Brasil. Isto foi na Confederação do Equador, em 1824. Quem se destacou neste momento foi Joaquim Pinto Madeira. Ele era natural de Barbalha, mas foi capitão de milícias de Jardim. Joaquim Pinto Madeira foi homenageado em Barbalha, em Juazeiro do Norte, no Crato e em Fortaleza, mas em Jardim ele ainda não recebeu nenhuma homenagem. Pinto Madeira foi chamado na corte imperial para uma homenagem para receber o cargo de comandante-geral do Cariri, mas isso causou muita inveja e raiva em seus inimigos. A população de Jardim daquela época tinha muito apreço e respeito pelo imperador devido à criação da Vila do Jardim. Durante a Confederação do Equador, havia muita rivalidade entre aqueles que faziam parte do Partido Liberal e aqueles que defendiam a monarquia. Nestas disputas aqui em Jardim, foram mortas muitas pessoas de ambos os lados, inclusive Leonel de Alencar e o padre Estevão da Pociúncula. Com a morte de Leonel de Alencar, sua esposa e sua filha ficaram aos cuidados da família. Neste momento, a mãe do grande escritor José de Alencar, Ana Josefina, filha de Leonel de Alencar, se envolveu com seu primo, o padre José Martiniano de Alencar, e dessa união nasceu o grande escritor José de Alencar. As perseguições a Pinto Madeira, após ser homenageado na corte imperial e ser nomeado comandante das tropas do Cariri, cresceram. Então, a renúncia do imperador Dom Pedro I, em 1831, veio a ocasionar problemas muito graves em Jardim, pois os inimigos de Pinto Madeira queriam vingança e invadir a Vila do Jardim. A população de Jardim se armou e, em dezembro de 1831, foi para a luta. A guerra durou mais de 8 meses e envolveu as províncias do Ceará,
Pernambuco, da Paraíba e do Piauí, só tendo fim quando a regência do Brasil enviou o general francês Pedro Labatut com suas tropas para lutar no Cariri contra Pinto Madeira. No entanto, o general, ao chegar no Cariri, não quis lutar contra Pinto Madeira, pois descobriu que muitas histórias contadas a seu respeito no Rio de Janeiro eram mentirosas. Assim, o general Labatut propôs uma rendição pacífica e Pinto Madeira, padre Antônio Manuel de Souza e os soldados foram liberados em outubro de 1832, dando fim ao conflito. Aqui em Jardim, neste evento ficou conhecido como a Guerra dos Cacetes, mas em todo o Brasil ficou conhecida como a Revolução de Pinto Madeira. Após meses preso no Recife, no Rio Grande do Norte, em Fortaleza e no Maranhão, Pinto Madeira foi conduzido ao Crato, onde foi executado em 1834. Sua execução foi considerada o maior crime jurídico do período imperial, pois não lhe deram o direito de defesa e o executaram pela morte de um cidadão que ele não havia cometido. Vários grupos armados surgiram no Cariri e promoveram badernas, revoltados com a execução de Pinto Madeira. Durante muitas décadas, os cidadãos costumavam fazer orações a Pinto Madeira. Em Crato, no local de sua execução, foi colocado um cruzeiro em sua homenagem. Os soldados de Pinto Madeira eram chamados de cabras. Esse termo era muito preconceituoso na época, pois eram assim que eram chamadas as pessoas mestiças, filhas de escravos com índios, ou mestiços, mulatos, filhos de escravos com brancos. Os escravos de Jardim são um fato pouco comentado. Jardim possuía milhares de escravos nos primeiros anos. Já em 1884, quando ocorreu a libertação dos escravos, no Ceará possuía pouco mais de 500 escravos. Os primeiros escravos de Jardim foram índios da terra e africanos trazidos da Angola. Depois, a grande maioria dos escravos eram mestiços e mulatos, quase brancos. Jardim foi um dos pioneiros, pois tanto tivemos grandes abolicionistas como Barbosa de Freitas, como libertamos os escravos antes do governo do estado do Ceará. Aqui em Jardim, a libertação dos escravos ocorreu em 24 de março de 1884. Esta grandiosa atitude deve ficar na memória e no coração do povo jardinense. Atualmente, a única marca da escravidão em Jardim se apresenta no Quilombo Mulatos, um quilombo formado a partir dos descendentes do escravo fugitivo José dos Santos. Um grande objeto de pesquisa foram as pedras de peixes encontradas em território jardinense. Os fósseis foram curiosamente observados desde o distante ano de 1800, sendo enviados para a princesa Leopoldina em 1819, e objetos de curiosa observação do inglês George Gardner, que aqui esteve em 1838. As expedições posteriores vieram depois também, havendo destaque para a Comissão Científica do Império, que chegou ao Jardim em janeiro de 1860 e registrou muitos detalhes importantes sobre a Vila Santo Antônio do Jardim. Foi o chefe desta expedição, Francisco Freire Alemão, testemunha ocular, que registrou a existência de uma igreja matriz e de uma capela menor em Jardim, aonde a igreja maior estava em reforma. Entre glórias e tristezas, uma página triste da história de Jardim foi a epidemia de cólera morbus em 1862. A epidemia teria chegado lentamente a Jardim, vindo da Ásia. Anos se passaram até chegar a Jardim, tendo infestado várias cidades do Ceará quando aqui chegou. Milhares adoeceram e algumas centenas de cidadãos perderam suas vidas. Um cemitério fora da cidade foi improvisado para o enterro das vítimas. Hoje, este local está habitado com ruas e casas e faz parte do cemitério São João Batista, popularmente chamado de o Cemitério dos Pobres. Não teria sido esta a única epidemia. Jardim teria registrado uma grande epidemia de varíola em 1825. Outra epidemia de varíola
após a seca de 1877, uma epidemia de peste bubônica em 1925 e outro fato sério na década de 1950. O bravo e heróico povo de Jardim participou da Guerra do Paraguai entre 1865 e 1870. Daqui saíram inúmeros filhos que, após embarcarem em Fortaleza, rumaram em alto mar para o Rio de Janeiro e depois conduzidos ao Palácio da Guerra no Paraguai. Muitos lá morreram e nunca retornaram. Outros tantos foram deixados no Rio de Janeiro, mas alguns bravos retornaram. Os oficiais de famílias ricas foram homenageados e reconhecidos na época, mas os pobres que para lá se dirigiram foram relegados ao esquecimento. A Segunda Guerra Mundial também contou com cidadãos jardinenses nas batalhas que se desenrolaram na Itália. Em 1944, um destes nobres filhos de Jardim saiu do sítio Lagoa do Mandacaru, próximo ao distrito de Taquari. Jardim é uma terra de talento, de bravos heróis, e só temos a nos orgulhar. Apesar do Vale Fértil e rico em águas, um estudo realizado pelo Dr. Marcos Macedo em 1871 alertava as cidades em torno da Chapada do Araripe a respeito da redução das águas nos anos futuros. Hoje, verificamos o tal fato. As águas de Jardim vêm apresentando redução significativa a cada ano. Algo precisa ser feito. As vastas florestas de Jardim foram cortadas para dar lugar a vastos canaviais e alimentar os inúmeros engenhos para a produção de rapadura. Uma economia necessária naquela época, mas que hoje a natureza necessita de uma atenção cuidadosa. Sempre ao longo da história, poderíamos verificar que o Vale do Jardim acolhia incontáveis retirantes famintos que buscavam abrigo, comida e água durante as secas. Em 1877, ocorreu fato diferente. Os retirantes que aqui chegaram, ao invés de encontrarem água e comida, foram recebidos com balas e violência. Na verdade, foram expulsos das terras jardinenses. Um bando armado foi criado pelo juiz da cidade, apoiado por vários donos de terras, que forneceram armas e homens para tal. O bando foi inicialmente liderado por Inocêncio Vermelho e, após sua morte, o bando passou ao comando de João Calangro. Este bando é considerado um dos primeiros grupos de cangaceiros do Nordeste. Nos anos que se seguiram, o cangaço permaneceu em Jardim, sendo apelidado pelos jornais da capital Fortaleza de Viveiro de Cangaceiros. O bando dos Marcelinos aqui atuaram e, inclusive, um grande tiroteio ocorrido no distrito de Cacimbas, em 1928, tanto deu fim aos Marcelinos como expôs quem eram os coiteiros de Lampião na região do Cariri. Lampião passou por Jardim muitas vezes, porém, a grande maioria das vezes esteve em silêncio. Sua passagem por nossas terras começa quando jovem, vindo às feiras de Jardim vender produtos com seu pai e irmãos. Depois que se tornou chefe do bando de cangaceiros, atravessou as terras jardinenses, principalmente a Chapada. No silêncio, costumava ir à casa do Coronel Santana, em Missão Velha. Lampião entrou na nossa cidade e foi recebido pelo chefe político em 1926 e foi nas oficinas de Jardim que Lampião mandou cortar os canos dos fuzis que ele recebera em Juazeiro do Norte. Os canos curtos eram mais fáceis de manobrar na Caatinga. Em 1927, ocorreu o famoso sequestro de Pedro Vieira, no Barreiro das Cacimbas. E muitos outros fatos se deram até 1928, quando Lampião atravessou o Rio São Francisco e não veio mais às nossas terras. Outro grande momento do cangaço, em 1927, um tiroteio que durou 32 horas e que teve a participação ativa de Jardim. Passado este momento de seca e violência de 1877, o Coronel Rocha, influente político que foi eleito deputado da província do Ceará, conseguiu que Jardim fosse levada à categoria de cidade em 3 de setembro de 1879. Fato este muito importante para nossa cidade. Posteriormente, 2 irmãos do Coronel Rocha administraram Jardim por muitos anos. Este
é apenas um pequeno resumo histórico. Jardim, no sul cearense, tem muito a nos contar. Optamos por este recorte no tempo, por ser considerado mais escasso de informações dentro da comunidade escolar e na sociedade de Jardim. A Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim, entidade sem fins lucrativos, vem trabalhando para fazer chegar aos cidadãos as informações sobre sua terra natal. A população de Jardim merece conhecer a terra em que Deus os fez nascer. Texto: José Márcio da Silva, baseado nos livros de João Calangro a Lampião, da Divisão do Cariri à Revolução de Pinto Madeira, Jardim, Origens e Movimentos. Narração: Afonso Elias. Voz: Afonso Elias.